Antes de iniciar a pregação, eu gostaria de pedir que algum encontrista que estiver sentado mais ao fundo, se puder, por favor, ocupar as cadeiras aqui da frente. Vai ser um favor para o meu coração, porque quando a gente está pregando e quem está ali no fundo, vocês que estão nas últimas fileiras, será que vocês poderiam fazer isso, por favor? É para me ajudar. Vem para cá quem é encontrista. Porque realmente quando a gente prega e a gente vê vazio assim, a gente enfraquece. Quando a gente vê as pessoas, a gente fortalece. Então, muito obrigado, viu? Deus abençoe o coração de vocês. Iniciando então agora, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Guilherme, eu tenho 33 anos, sou casado. Minha esposa está aqui com meu neném. Eu vou ficar aqui algum tempo, então vocês podem conhecê-lo, né? Um rapazinho de 8 meses. Eu sou membro de uma comunidade católica que se chama Comunidade Filhos de Maria. Sou membro de Aliança Missionária. Eu não vou me estender muito na introdução, porque eu vou contar um pouco da minha história de vida, então vou acabar falando isso novamente. Eu quero então dizer para vocês, meus irmãos, que é uma grande alegria estar aqui neste retiro do NEC. O NEC que foi um instrumento de Deus para mudar a minha vida, né, para a minha conversão, para me deixar de ser aquele grande pecador público que eu era, para uma pessoa que hoje ainda é pecadora, mas que ao menos luta, que ao menos tem Deus ao seu lado, que ao menos tem a Virgem Maria ao seu lado. Esta mudança da minha vida foi através de um retiro do NEC. Então, é uma grande alegria poder estar aqui hoje, pregando neste retiro que foi instrumento de Deus para a minha conversão. E eu queria iniciar mesmo falando para vocês um discernimento que Cristo Jesus nos deu à equipe da intercessão, agora enquanto eu rezava para esta pregação. Prestem atenção. Antes de vir aqui pregar, 10 minutinhos atrás, eu estava ali rezando na adoração, na capela, junto com a intercessão, adorando a Jesus, e veio uma visualização para o membro da intercessão, daquela passagem de Moisés, quando Moisés está passando com as pessoas, e as pessoas têm sede, e Moisés pega o cajado, bate na pedra, ele fere a pedra, e a pedra começa a sair água. Só que desta passagem, meus irmãos, eu tive um discernimento de que Moisés, ele bateu na pedra e feriu aquela pedra. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, aquela pedra, ela é hoje o coração de você que está aqui sentado. Meu irmão, minha irmã, eu não sei da sua vida, se você já é uma pessoa de caminhada ou se você é uma pessoa de balada. Se você serve a Deus há muitos anos ou se você serve ao mundo e aos inimigos de Deus há muitos anos. Eu não sei se você já esteve na igreja e se afastou. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você chegou até aqui. Mas Deus me dizia naquela adoração que você chegou até aqui. O seu coração hoje é um coração de pedra. Pode ser que o seu coração seja um coração de pedra em algo específico em sua vida. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa alegre, mas você tem um coração de pedra para a sua família. Ou então você sempre teve um coração bom, um coração feliz, um coração de carne, mas atualmente você tem um coração de pedra, porque você terminou um relacionamento mal terminado, porque você viveu uma experiência ruim. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus colocava em meu coração que Moisés, que aquele dia tocou o cajado e feriu a pedra, hoje Jesus irá tocar o seu coração de pedra, e ao invés de ser ferido, o seu coração será curado. E eu te falo, meu irmão, minha irmã, assim, quando eu estou pronunciando essas palavras, se o seu coração está tremendo aí dentro, é porque quando o pregador fala, o Espírito Santo ressoa no coração. E se o seu coração é um coração de pedra ferido, o Espírito Santo ressoa aí, meu irmão, minha irmã. E isto que é ferida vai ser curado, isto que é pedra vai se tornar carne, porque Cristo Jesus te trouxe até aqui, porque Ele te ama, e Ele não aceita você andar por aí com o coração ferido, com o coração machucado, com o coração de pedra. Deus não aceita isso, e Ele te trouxe até aqui, e hoje, meu irmão, o seu coração será tocado, assim como o cajado de Moisés tocou a pedra, e o que é pedra no seu coração, e o que é ferida no seu coração, será curado, será curado.
Se você crê nisso, diga amém. Amém. Então coloca a mão no coração, fecha os olhos e repete comigo: Cristo Jesus, cheguei até aqui com este coração de pedra. Dá umas batidinhas assim no seu peito e fala: com este coração de pedra, com este coração ferido. Mas eu acredito, Jesus, que o meu coração pode ser tocado. E o que é pedra virará carne. E o que é ferida será curada. Em nome de Jesus, por intercessão de Maria. Amém. Amém. Podemos abrir os olhos, meus irmãos? Então, depois da minha apresentação e depois de explanar este discernimento que Cristo Jesus deu a todos os corações que aqui estão, eu vou adentrar no rema desta pregação. O retiro do NEC, ele tem as pregações querigmáticas, que vão evoluindo, As primeiras são mais básicas, depois vão ficando mais profundas. Então, a base, o alicerce do retiro, aquela primeira coisa que tem que ser pregada, aquela primeira coisa que tem que ser anunciada, é o que nós devemos falar nesta pregação, que é sobre o amor de Deus. Por isso, nessa primeira pregação, que tem como tema geral o amor de Deus, tem um rema específico, Os membros do NEC rezaram e Deus deu discernimento. E o rema específico desta pregação é: eu nunca esquecerei de ti. Olha que bonito, Nós vamos falar sobre o amor de Deus. E especificamente Deus te trouxe até aqui neste retiro, para quando você pensar no amor dele, você ter esta certeza que ele nunca esquecerá de ti. E eu quero falar do amor de Deus. Eu preparei, sobre o que é o amor de Deus. Eu preparei como amar de volta. Só que para que vocês entendam tudo aquilo que eu vou dizer, eu vou primeiro contar rapidamente o meu testemunho de vida, a minha história. Normalmente, quando eu conto o meu testemunho de vida, eu testemunho quando eu sou chamado para pregar sobre Nossa Senhora. Benção, mãe. É homenagem a Padre Henrique, eu não sei quem conheceu, mas sempre que ele vê a imagem de Nossa Senhora, ele falava: benção, mãe. Eu testemunho normalmente quando eu falo sobre Nossa Senhora, porque eu testemunho especificamente a minha batalha contra as drogas. Eu fui usuário de drogas durante muitos anos, e aí a minha vitória contra as drogas foi pelas mãos da Virgem Maria, em um curso de consagração a ela que eu fiz aqui no NEC. Mas para que vocês entendam do amor de Deus, eu não vou focar nesta conversão, nesta luta contra as drogas pelas mãos da Virgem Maria. Eu vou focar na minha conversão total. Então, vou testemunhar agora a minha conversão assim, geral. Então, meus irmãos, eu fiz o retiro do NEC há mais ou menos uns 7 anos. 7 anos atrás. Quando eu fiz o retiro do NEC, eu era uma pessoa que... aí do mundo, do mundo. Ia em festa, em balada. Usava drogas há algum tempo, Desde novo... quando eu era criança, eu era bem gordinho, sabe? Muito gordinho mesmo, sabe? Aqueles gordinhos que os colegas alugam e tal. Hoje é bullying, Na época minha era tipo normal. Era cheio de apelido e tal. E aí, devido a essa vida minha de muito apelido e ser gordinho, e eu era o irmão do meio, então não era nem o mais velho, nem o caçula, Aí eu me sentia... eu era um pouco carente, Era um pouco não era muito carente, Aí nessa minha vida de carência, eu era aquele gordinho que queria sempre chamar atenção, Porque eu era carente, então eu era o gordinho engraçado, que contava piada. E eu fui crescendo, e tudo aquilo que as pessoas diziam que era algo de legal, algo bom, eu queria conquistar aquilo, porque eu queria saciar as minhas carências, Então comecei na minha juventude querendo ser amigo de todo mundo. Aí depois, quando eu virei adolescente, a gente começou aquela época, de ficar e tal, de paquerar as menininhas. Eu queria ficar com as meninas todas, eu queria conquistar as meninas todas, porque a minha carência, a minha sede, a minha infelicidade, eu achava que eu ia saciar isto, que eu ia matar as minhas carências se eu tivesse com as menininhas. E aí eu fui evoluindo, e aí eu comecei a ir nas festinhas, beber,
E eu começava a beber um pouco, comecei a beber pouco. Mas aí eu via que quando eu bebia, eu ia fazer mais gracinha, as pessoas riam mais ainda. E as pessoas me motivavam e falavam que eu era muito legal e que eu era muito doido, porque eu bebia muito. E eu fui bebendo cada vez mais. E eu digo isso, as pessoas até se assustam e acham assim, ele está exagerando, porque vai pregar e fica exagerando as coisas, né? Mas eu acredito que por volta de 17, 18 anos de idade, eu já era alcoólatra já. Por que eu era alcoólatra? Eu não era aquele alcoólatra que a gente tem na vista, né? Que é aquele cara que bebe pinga, que fica o dia inteiro na rua. Não, eu trabalhava, eu estudava. Mas eu bebia todos os dias da minha vida. Eu não conseguia passar um dia sem beber. Algumas semanas eu não bebia assim, na segunda eu não bebia na terça, mas em todos os outros dias eu bebia. E o final de semana era virado bebendo. Então com 17, 18 anos eu me tornei alcoólatra. Fui seguindo a vida. E aí quando a bebida já não era mais o suficiente, aí eu conheci as drogas. Aí começa com aquela coisinha, você experimenta maconha para poder, né, ficar amigo dos menininhos que fumam maconha. E aí você começa a maconha não fazer mais efeito, e as pessoas começam a te oferecer outras coisas, você vai se aprofundando. E até que um dia eu comecei a usar cocaína. Experimentei a cocaína. E é a cocaína que realmente foi o que me devastou assim, né? Durante alguns anos em minha vida eu fui viciado em cocaína. E eu era viciado em cocaína. Só que eu conseguia trabalhar, eu conseguia estudar, eu conseguia ir levando as coisas, sabe? Eu não tive aquele momento assim de perder tudo, ou de chegar em casa e roubar as coisas, ou de bater em alguém, ou de ser preso. Não, eu ia levando. Só que esse levando ia me consumindo, ia me destruindo. Eu era uma pessoa que, por fora, eu tinha uma euforia, as pessoas pensavam que eu era bem legal, mas por dentro era uma depressão tão profunda, tão profunda. Eu era tão triste, tão triste. Eu lembro que eu saía, eu ficava o final de semana toda bebendo, usando droga e fazendo gracinha, as pessoas rindo de mim. E depois eu ia pro meu quarto e eu ficava lá chorando sozinho. Porque a depressão, a tristeza, a solidão, uma sede que não era saciada. E aí neste processo de estar cada vez aprofundando mais nas drogas, um dia eu tive uma experiência com a minha mãe terrena, né? A minha mãe biológica, minha mãe. Minha mãe, um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava, eu cheguei lá em casa, meu pai estava na sala chorando. O que foi, pai, que você está chorando? Ele virou para mim e falou bem assim, sua mãe quer conversar com você. E meu pai já não tinha, né, tanto diálogo assim. Eu cheguei lá no quarto para conversar com minha mãe estava sentada na cama. Ela já tinha notado que eu estava vivendo essa vida de balada, de festa, ela já suspeitava que eu usava drogas, mas não sabia especificamente, ela queria conversar comigo, né? Aí eu sentei na cama do lado de minha mãe, e nesse dia, eu pude perceber o quanto que a minha vida depressiva e a minha sede destruía a mim, mas não só a mim, destruía as pessoas também que eu amava. Nesse dia eu sentei do lado de minha mãe ela foi conversar comigo, ela virou para mim e falou bem assim, meu filho, ela iniciou a frase, né? Só que ela iniciou a frase, ela parou no meio, ela falou meu filho, e quando ela falou meu filho, ela começou a chorar, ela não conseguiu continuar. E eu sentado ao lado de minha mãe chorando, e ela virava para mim e falava meu filho, e não conseguia falar mais nada, só chorando. E eu tentava conversar com ela, eu também queria me abrir, eu queria falar das tristezas do meu coração, eu queria falar como que aquela minha vida era miserável. E eu falava, minha mãe, e eu também não continuava, não conseguia. E a gente ficou naquele diálogo, minha mãe falando meu filho chorando, eu falando minha mãe chorando, e a gente chorou. Aí eu levantei, virei para minha mãe e falei bem assim, mãe, a senhora nunca mais vai ter que chorar pelo seu filho. Levantei e saí da sala, do quarto. Aí eu fui para a sala e pensei, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu prometi para minha mãe que o que ela derramou de lágrimas, um dia ela ia ter orgulho desse filho. E o que eu faço? E aí eu lembrei de Jesus, né? A gente, por mais que ele não está na igreja, mas a gente vê as pessoas falando. Eu falei, eu tenho que buscar Cristo, então eu tenho que buscar Cristo. E eu comecei, eu já tinha feito um grupo de jovens quando eu era adolescente. Aí eu procurei fazer um outro grupo de jovens.
Aí desse grupo de jovens, uma pessoa me convidou para o NEC, porque eu estava nesse grupo de jovens, mas eu continuava bebendo, continuava farreando, continuava usando drogas, continuava atrás, ia lá só por causa das meninas. Aí eu fiz o retiro do NEC. E foi aqui, no retiro do NEC, que eu tive realmente o meu encontro com Cristo e que eu consegui sair dessa bola de neve destrutiva que era a minha vida. É até bom eu ser da comunidade Filhos de Maria e vir pregar aqui no NEC, porque quando a gente é do NEC e vai pregar no retiro, a gente fica receoso de falar do NEC, né? Porque fica parecendo que a gente está fazendo propaganda, né? Fica parecendo que a gente está querendo vender. Quando eu vou pregar nos retiros da comunidade Filhos de Maria, eu fico com receio de falar tanto da comunidade, porque fica parecendo que eu estou vendendo, né? Mas como eu não sou mais membro do NEC, eu posso falar com toda a abertura de coração, sabe? Foi neste retiro. Foi sentado nas cadeirinhas assim, igual vocês estão aqui, ó. Que eu cheguei aqui e Deus me encontrou com o teu amor e eu consegui sair dessa vida. Ao fiz o retiro do NEC, tive um encontro muito forte no momento de amorização. Vocês vão passar por isso aqui hoje à tarde. É um momento de adoração que a gente clama o amor de Deus. E é quando eu me encontrei com o amor de Deus, eu falei, gente, essa era a sede que eu tinha a vida toda, desde criança, que essa carência minha, que eu buscava curar essa carência, que eu buscava matar essa sede. E eu descobri hoje que essa sede que eu sentia era do amor de Deus. Eu comecei a frequentar o NEC, comecei a participar das reuniões. Aí eu comecei a participar do Ministério de Pregação, fui convidado a participar do Ministério de Pregação. No Ministério de Pregação conheci a minha esposa, né? Que grande graça. Conheci minha esposa no Ministério de Pregação. A gente foi numa missão juntos, né? Foi legal. Ela namorava um rapazinho na época, sabe? Um menininho. Mas foi pouco tempo, logo ela terminou. Eu lembro que eu fui numa missão, e aí o Ministério de Pregação foi para pregar, e nós estávamos iniciando o ministério, fomos só para assistir, né? Aí eu fui de carro, eu passei na casa dela e tal, eu e o irmão, né? Busquei ela e tal. Aí eu conversei com a mãe dela lá na porta, né? Que a mãe dela veio ver, né? Quem é que ia levar, irmão, a filha dela e tal. E olha que engraçado, né? Naquela época já ela namorava com outro rapaz. Aí minha sogra veio e falou bem assim para ela, né? No dia: tô vendo por que você está indo na igreja, né? Esse rapaz fica buscando você aqui. Ela já profetizou, né? Que a gente... Aí a gente começou a paquerar, né? É bem bonitinha a nossa história. Se Deus quiser, um dia eu conto ela para vocês, numa pregação sobre namoro, porque é muito bonitinha a nossa história. E a gente começou a namorar no Ministério de Pregação. Ficamos noivos, né? Quando nós ficamos noivos, eu já fazia parte do NEC, mas eu já fazia o caminho vocacional na comunidade Filhos de Maria. Nós nos casamos, um momento muito especial de minha vida, né? O meu casamento é mesmo algo, né? Extraordinário. No meu casamento, graças a Deus, vários que estão aqui hoje estavam, né? Quem aqui estava, levanta a mão para me ver aqui. Um monte de gente, né? O pessoal lá do fundo, quem está certo? Não, quase ninguém que está aqui foi. Peguei mal, mas muita gente foi. O meu casamento, uma das coisas que eu achei mais bonito na celebração, porque a celebração do casamento, para quem é membro da comunidade Filhos de Maria, tem algumas mudançazinhas, porque o nosso rito é baseado no rito polonês. É quase igual, a única diferença é que entram algumas coisas a mais, e na hora do beijo, ao invés de beijar a noiva, a gente beija uma cruz. Ela fica de um lado, a gente do outro, a gente beija a cruz juntos. Aí teve um momento de entrada da cruz, que foi muito especial. E uma das coisas que mais marcou o casamento foi que Júlia, cadê a Júlia? Tá aí não? Toca carrom, aquela que fica ali. Ela mandou um áudio depois do meu casamento, falando bem assim. E um monte de gente mandou áudio, né? Ô Gui, tava ótimo, tal, comi demais. É assim mesmo, mandou. Comi demais. Foi. Fiz isso, o bombom tava bom, isso tava bom e tal. Aí Júlia me mandou um áudio, até hoje marca meu coração. Ela mandou um áudio falando bem assim: meu irmão, eu saí do seu casamento igual quando a gente sai do retiro. Eu saí do seu casamento querendo amar a Deus. Aquilo foi tão importante para mim, sabe? Eu vejo como que Deus age, né? No casamento, que é algo que a gente deveria celebrar, eu e minha esposa, Deus dá a graça de irmãos estarem sendo tocadas por Cristo. Aí casei, tive o meu filho, né? Está aqui hoje, o maior presente da minha vida. Meu rapazinho se chama Geraldo José. Geraldo é homenagem ao meu pai, José, em honra a São José, que é o meu patriarca amado.
Contar rapidinho, durante o nascimento do meu filho, ele teve uma dificuldade e ele nasceu sem respirar, ele não conseguia respirar. O médico fez alguns procedimentos, né? E ele voltou a respirar, e graças a Deus, né? Hoje ele é normal, não tem sequela, não tem nada. Depois eu até pesquisei na internet, isso acontece meio de vez em quando o neném nascer sem. Mas nesse um minutinho de vida que ele nasceu, e ele não respirava, estava na mesa, na sala apenas os médicos, né? Minha esposa, eu, estava a fundadora da minha comunidade, que é Érica Vilela, ela é médica, então ela entrou e participou, né? Ficou lá participando. E aquele um minuto em que meu filho não respirava, e eu vi os médicos fazendo os procedimentos. Eu rezava do lado de cá, e a Érica rezava do lado de lá. Minha esposa nem sabia o que estava acontecendo, que nela a pessoa fica bem, estava longe dela. Naquele um minuto, Nossa Senhora salvou a vida do meu filho. Eu falo sem medo nenhum de falar, sabe? Porque naquele momento meu filho não respirava, meu filho voltou a respirar, e depois do momento de oração, Nossa Senhora me disse que não desampararia um filho dela. Então, né, que gostaria de contar essa história de Geraldo José, para ficar assim, né? Contei minha história, fiz uma gracinha com minha esposa, contei uma história do meu filho. Então hoje eu tenho meu filho aqui fazendo gracinha, rindo. As meninas estão andando com ele para cima e para baixo. Acho que as meninas pensam que ele é um cinto de pelúcia, né? Que fica andando, jogando. Graça de Nossa Senhora, muito obrigado, Senhor. E eu contei essa minha trajetória, né, espiritual. Aí hoje, né, eu sou casado, continuo participando da comunidade Filhos de Maria. Sou coordenador de um apostolado que se chama Noite de Louvor, que é o nosso grupo de oração. No final eu convido vocês. E por que eu contei essa história toda? Eu queria que vocês conseguissem perceber o antes e o depois. A pessoa que eu era, carente, bebendo, usando drogas. Na minha carência eu envolvia com as meninas, e aí eu ficava com elas, e aí eu machucava elas, eu também era machucado, mas numa relação errada, a mulher sempre se machuca mais que o homem. E aí eu saía destruindo os corações por aí, porque a minha vida eu não ligava para isso, sabe? Nessa miséria de vida, farra, bebida. Teve um dia que eu me relacionei com uma menina e eu destruí tanto ela, eu fiz tanto mal a ela, que ela tentou suicídio. Ficou internada alguns dias no hospital. Deus deu a graça dela não falecer, porque senão, né, que tristeza que ia ser minha vida, eu saber que uma menina faleceu, né, por causa das minhas ruindades. Então olha só que vida triste que eu tinha. Drogas, bebidas, sexualidades regradas, sabe, me machucando os outros. E agora olha a vida que eu tenho hoje, meus irmãos. Tenho muitas cruzes a carregar, tenho muitas dificuldades, peco muito, caio muito, sabe? Mas não tem como não olhar para a minha vida hoje e ver que extraordinário que é, ainda mais comparado com a minha vida antes, sabe? Hoje eu posso servir a Deus, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho um filho, sabe? E aí, meu irmão, minha irmã, eu queria que você olhasse para a minha vida antes e para a minha vida hoje. E que vocês vissem que tem uma única coisa no meio. Entre o antes e o depois, no meio existe o amor de Deus. O amor de Deus. Tudo foi mudado em minha vida, tudo foi transformado, tudo foi renovado graças ao amor de Deus. Esse Deus que já me amava desde quando eu fui tecido no seio da minha mãe. E este Deus que vai me amar eternamente, porque um dia eu vou morrer, mas a minha alma vai perpetuar eternamente. Este Deus que sempre me amou, sempre me amará. Mas entre o antes e o depois da minha vida, naquele momento ali eu encontrei com o amor de Deus, eu respondi a este amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar para você que está me ouvindo: você quer ser feliz, sim ou não? Fala com a vontade mesmo do seu coração. Você deseja ser feliz, sim ou não?
Meu irmão, minha irmã, só existe uma maneira de ser feliz nesta terra, que é respondendo ao amor de Deus. Só existe uma maneira. E olha que incrível, se você responder ao amor de Deus, você vai conseguir ser feliz nesta terra. E a felicidade sua nessa terra aqui vai ser tremenda. Você vai ser feliz, você vai ter uma vida plena, né? É logicamente com todas as cruzes, todas as dificuldades, com doenças, com tragédias, com mortes, porque a nossa vida aqui é assim mesmo. Mas eu te garanto, se você conseguir responder ao amor de Deus, mesmo diante de todas as cruzes, você vai conseguir ser feliz aqui na terra. Só que eu digo mais, se você responder ao amor de Deus, ser feliz aqui na terra não vai ser nada comparado ao que te espera no céu. Ser feliz aqui na terra não vai ser nada comparado ao que te espera no céu. Eu iniciei contando toda essa história e falando dessa questão do amor de Deus no antes e depois, porque o amor de Deus, fala assim, amor de Deus, é muito difícil sintetizar o que é o amor de Deus. Tanto que o Catecismo da Igreja Católica, né, que é o nosso livro base para toda pregação, para toda doutrina da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica não tem um conceito para o que é o amor de Deus. Se você procurar no Catecismo da Igreja Católica amor de Deus, vai dar várias características do amor de Deus, mas não tem lá específico o que é o amor de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o amor de Deus não tem como eu conceituá-lo aqui, mas eu posso contar a minha vida e pedir que você enxergue o amor de vida, o amor de Deus na minha vida. Por isso que eu contei antes e depois. Não tem como eu conceituar, mas se eu contar a minha vida para você, se algum desses irmãos que estão aqui contar a vida deles para você, ou se você olhar a sua história, você vai conseguir enxergar este amor de Deus na sua história. Precisamos notar este amor. Não tem como nos conceituar, mas nós podemos notar. E a primeira maneira de notar o amor de Deus é pensar na nossa história de vida. Quando eu contei a minha história, meus irmãos, eu falei de como era antes, de como era depois. Mas mesmo no antes, quando eu estava na miséria da bebida, da droga, eu consigo encontrar momentos em que o amor de Deus veio me direcionando, veio me cuidando, veio me guiando. Por isso eu queria que você pensasse neste momento, meu irmão, minha irmã, o que te trouxe até aqui este retiro? Você pode ter chegado aqui porque você está com o coração machucado, como a gente disse no início. Você terminou um relacionamento e não sabe mais o que fazer da vida. Você pode ter chegado aqui igual eu, carente. Eu era carente, eu não achava nada, nada saciava, nada matava minha sede. E as pessoas olhavam para mim e falavam bem assim: como é que você não é a pessoa mais feliz? Porque você tem isso, tem isso, tem aquilo. Mas eu olhava para aquilo tudo e aquilo para mim não era nada. E eu era triste, era infeliz. Você pode estar aqui hoje deste jeito. As pessoas olham para você e te acham feliz, mas você sabe a tristeza que você carrega dentro. Mas meu irmão, minha irmã, se você olhar na sua história de vida, você vai conseguir ver o amor de Deus te direcionando, te guiando. E tenha certeza, o amor de Deus te moveu para que você estivesse aqui hoje. Às vezes você recebeu um convite de um amigo, de uma amiga. Às vezes você já queria ter feito esse retiro há um tempão atrás, e toda vez que você ia fazer dava errado, caía em alguma data importante, ou você não conseguia inscrição. Mas você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, e tenha certeza, Deus te trouxe até aqui, tenha certeza. Deus age de maneira espetacular e específica na nossa vida. Quando eu fiz o retiro do NEC, sabe por que eu vim parar aqui? Uma amiga minha mandou um e-mail, ó, pra você, na época tinha e-mail, né, que hoje nem e-mail tem mais, né, só o WhatsApp. Minha amiga me mandou um e-mail, ela mandou um e-mail para a caixa dela toda assim de amigos, de correspondências, falando do retiro do NEC. Eu abri o e-mail, pensei, aí no e-mail tinha escrito bem assim, aí ela mandou e-mail, olha para você ver como é que Deus age, né? Ela mandou e-mail e falou bem assim: estou mandando para todo mundo, as inscrições já encerraram, não tem mais ficha, mas se você quiser fazer mesmo, você me fala que eu dou um jeito. Aí olha só, né?
Quando ela falou que não tinha mais ficha, mas ela dá um jeito, eu já pensei assim, moça, então esse negócio é bom então, né? Parece que a gente só quer aquilo que a gente acha que é caro, né? Aquilo que é valioso. Aí como ela no e-mail, ela foi esperta de falar bem assim, não tem mais ficha, mas eu dou um jeito. Eu já falei, então dá um jeito pra mim. Aí quando ela me respondeu, eu consegui uma ficha pro seu, eu falei, yes, eu vou. Eu nem sabia o que era, entendeu? Nem sabia. Yes, agora eu vou, ninguém vai, mas eu vou sambar na cara de Montes Claros aí, porque eu vou no retiro, ninguém vai, só eu. Porque ninguém conseguiu ficha, mas ela dá um jeito pra mim. Olha só como é que Deus me amou. Deus usou da minha vaidade de querer me sentir especial por um encontro que tinha poucas fichas. Olha o amor de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter uma história de como que você chegou até aqui. E você chegou até aqui porque o amor de Deus te conduziu até aqui. E meu irmão, minha irmã, você precisa notar o amor de Deus mesmo nas dores da sua vida. Cristo Jesus, ele alcança a todos, e a muitos ele alcança pelo amor. A pessoa, né? A pessoa vem de um berço católico, sabe? Vai ouvindo falar do amor de Deus desde o início, e esse amor vai trabalhando, né? Esse amor vai frutificando, vai crescendo, e a pessoa ama a Deus. Mas olha, meu irmão, minha irmã, hoje 90 ou mais % das pessoas que se encontram com o amor de Deus, se encontram com o amor de Deus porque estão no período de dor, porque estão no período de fraqueza, porque estão no período de carência, no período de necessidade. Por isso eu digo, meu irmão, minha irmã, se o que te trouxe até aqui foi alguma dor, saiba que nesta dor também existe o amor de Deus. E se a sua dor for uma dor pequena, eu terminei um namoro e estou triste. Ou se a sua dor for uma dor grande, eu tenho uma pessoa enferma lá em casa, ela é enferma há décadas e ela vai continuar enferma. E eu não aguento mais, porque é muito difícil essa vida de cuidar de alguém. Mesmo que a sua dor, meu irmão, minha irmã, seja uma dor que você saiba que nunca vai ser resolvida, saiba que nesta dor também existe o amor de Deus cuidando de você. A minha dor foi aquela dor das drogas, e mesmo naquela dor das drogas, Deus cuidava de mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que te trouxe aqui, um convite, algo, foi o amor de Deus. E se você chegou até aqui por causa de uma dor, por causa de uma preocupação, por causa de uma necessidade, isso também foi o amor de Deus te trazendo até aqui. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso rema de hoje é: eu não te esquecerei nunca. Independente do que te trouxe até aqui, foi o amor de Deus. Se você veio até aqui por causa de uma dor, esta dor foi o amor de Deus. Eu vou te falar mais: se você fizer esse retiro do NEC, isso aqui não vale de nada para você, e você sair daqui, você voltar para a mesma vida triste que você tinha antes de fazer esse retiro, Deus vai continuar te amando da mesma maneira. Ele nunca se esquecerá de ti, porque Deus não muda, Ele é imutável. E se Ele te ama hoje, Ele vai te amar sempre, independente do que você fizer em sua vida, independente de você responder ou não este amor, Ele te amará sempre. Por isso, meus irmãos, o profeta Isaías, no seu livro, ele dá a definição de amor de Deus, que é o mais próximo que o amor humano pode chegar do amor de Deus. Olha que bonito. Pensa nisso, qual que é o amor mais próximo humano a chegar, né, a se encontrar com o amor de Deus? Isaías 49, versículo 15. Não precisa pegar não, que é só um versículo. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura, o fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Meu irmão, minha irmã, isso é incrível, porque eu vivo hoje
o que é o amor de mãe. Hoje eu tenho em minha casa um bebê e eu convivo o dia inteiro com a minha esposa cuidando deste bebê. E eu nunca vi tanto amor aqui na terra quanto o amor de uma mãe que cuida de um bebê. É incrível como que minha esposa, ela consegue, em tudo que ela vai fazer em sua vida, ela consegue pensar antes no bebê. E o que ela vai fazer lá em casa, antes ela passa no quarto do neném, vê como o neném está, e ela volta depois. E o amor é tão grande, que tem coisas que minha esposa faz com meu filho, que ela fazer por instinto, porque ela ama. E aí depois a gente vai ler nos livros escritos por pediatras, e minha esposa está fazendo aquilo que o pediatra recomenda, sem nem minha esposa saber que aquilo era o que o pediatra recomenda. Porque o amor de uma mãe por um filho é tão grande que dá a ela parece que superpoderes para saber o que o neném precisa, sem ela ter sido ensinada o que o neném precisa. E da mesma maneira, é incrível o amor de mãe, que eu fico olhando o amor do meu filho por ela. Eu brinco muito com meu filho. Pode olhar para ele lá agora, o que ele está fazendo. Né, neném? Peguei toquinho de papai. Eu brinco muito com meu filho, ele ri bastante. Mas minha esposa chega no quarto, tem dia que eu estou brincando com meu filho. Eu estou lá, passo, jogo ele para cima, rolo ele, brinco, para ele dar um sorrisinho. Minha esposa entra no quarto, meu filho olha para ela e ele dá crise de riso. Crise de riso. Aí ele olha para mim assim, procurando uma cumplicidade, e olha para ela, tipo assim, por que você não está rindo também, papai? Olha quem chegou. É incrível. Eu fico, gente. E eu olho para isso. O amor de minha esposa pelo meu filho, o amor do meu filho pela minha esposa, isso não é nada perto do amor de Deus por nós. Meu irmão, minha irmã, ao te contar do meu filho, você pensou bem assim: nossa, eu queria um amor desse. Você tem um amor muito maior, meu irmão. Você tem um amor muito maior. O amor de Deus por você é muito maior do que o amor da minha esposa pelo meu filho. Porque se um dia minha esposa esquecesse meu filho e dissesse assim: eu não quero mais ser mãe dele, mesmo que isso fosse capaz de acontecer um dia, isso nunca aconteceria com Deus. Mesmo que uma mãe esquecesse o filho de suas entranhas, Deus não te esquecerá de ti. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu vou ficar repetindo hoje o dia inteiro, a pregação toda. Eu não sei o que te trouxe até aqui, eu não sei que feridas que você trouxe, mas o amor de Deus mobilizou todos estes jovens, mobilizou ônibus, mobilizou música, para que você estivesse aqui, para que o amor dele pudesse te alcançar, meu irmão, minha irmã, porque ele nunca se esquecerá de ti. Por isso eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, você que foi chamado até aqui por este amor de Deus que nunca se esqueceu de ti. E quando eu vou pregando e outras pessoas irão pregar, e você vai ter momentos de adoração aqui neste retiro, vai ter momento de cantar música, e você vai sentir este amor de Deus por você. Eu te convido hoje a fazer um encontro com este amor de Deus. Este amor de Deus, ele vai vir te encontrar. Você vai sentir este amor de Deus curando as suas feridas, matando suas sedes. Mas é necessário que a gente se abra também, que a gente consiga responder a este amor de Deus. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas, Deus é Amor, ele inicia a encíclica falando bem assim: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro. Olha que bonito. Ser cristão, minha irmã, não é uma decisão ética. Você não pode ser católico porque ser católico é uma pessoa melhor. Você não pode ser católico porque sendo católico você vai ser mais equilibradozinho. Você não pode ser católico porque sendo católico você vai poder fazer assistência social e ajudar as pessoas. Não.
Você pode ser isso tudo, você pode ser mais equilibrado sendo católico, você pode ser uma pessoa melhor sendo católico, você pode ajudar os outros sendo católico, mas não pode ser uma decisão ética. Ser católico é bom, que te leva a ser católico. Nem uma grande ideia. Você não pode de uma hora para outra pensar bem assim: me decidi, a partir de hoje eu vou ser católico, eu vou amar a Deus. Não tem como, não tem jeito. Olha que bonito. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe até aqui. Ele quer se encontrar contigo e a partir deste encontro você abrir os seus horizontes para uma nova vida e ter um novo rumo, um rumo decisivo. Santo Agostinho, meu santo de devoção, meu padrinho espiritual na fé, foi com ele assim. Santo Agostinho era uma pessoa que ele tinha uma vida pública de pecados, né? Pecador assim. Santo Agostinho era muito inteligente e falava muito bem. Então ele era chamado até às cortes para ser o orador, né, dos líderes. Então ele estava sempre na alta sociedade, né, dos locais onde ele vivia. E ele tinha mulheres para ele, né? E ele tinha essa vida de pecado. Santo Agostinho, para você ver, ele foi amaziado, teve filhos com mulher, né? Só que esse filho faleceu. Só que nessa vida de pecados que ele vivia, ele tinha sede, e ele buscava. E ele buscou uma religião que chamava maniqueísmo, não encontrou, saciar esta sede. E aí ele encontrou um bispo que chamava Ambrósio, né? Ele é santo hoje, Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio pregava para ele do amor de Deus. E pregava do amor de Deus, e pregava do amor de Deus. E Santo Agostinho foi se convencendo. E Santo Ambrósio pregava para ele do amor de Deus, pregava. E ele foi acreditando. Só que ele não se convertia. Ele tinha sido tão intelectualizado em outras religiões e nas buscas vãs do mundo, que ele não se convertia, ele não se encontrava com esse amor de Deus. E aí conta no seu livro das Confissões, que é onde ele conta a sua vida, que Santo Ambrósio falava de Deus para ele falava de Deus para os outros se convertiam e iam buscar a Deus, e ele continuava onde ele estava. Ele falava de Deus para os outros sem amar a Deus de volta, e as pessoas eram convencidas e amavam a Deus de volta, e ele não conseguia. E nessa vida miserável dele, ele conta no livro das Confissões. Isso é para acabar? Ou é pra... Ele conta no seu livro das Confissões que um dia ele estava parado num local, chorando. Ele falava: Jesus, se tu me amas. E ele rezava e conversava: mas por que eu não consigo mudar? E ele chorando. Ele escutou uma voz de criança, que correndo e gritando assim: toma e lê. Em italiano, né, da época: pega e lete, algo assim. E ele achou aquilo estranho, pensou se era uma música de brincadeira de roda, e ficou prestando atenção naquilo, até que quando ele percebeu que era pega e lê, ele saiu, pegou o primeiro livro que ele abriu na frente dele, era a Bíblia, né? Na verdade um livro, né, de São Paulo, porque na época a Bíblia ainda não estava compilada, né? Ele abriu na Bíblia, no livro de São Paulo aos Romanos, e nesse livro dizia assim, ele abriu e olhou, a primeira coisa que ele olhou dizia bem assim: nada de devassidões, você vive na noite e eu te espero no dia. Eu não estou dizendo com as palavras exatas, mas foi isso que ele leu no capítulo 15 do livro de Romanos. E aí Santo Agostinho, que buscava este amor, mas não conseguia encontrar, ao fazer essa experiência de pegar esse livro e abrir, ele sentiu que Deus falava com ele, e ele começou a chorar, chorou abundantemente, levantou, procurou o Padre Ambrósio, se converteu, foi batizado, se tornou padre, se tornou bispo, e hoje é o pilar da Igreja Católica, santo doutor. E ele virou santo 1600 anos depois,
eu estou aqui no retiro do NEC, eu escuto um poema dele e me converto. Olha como é que o amor de Deus abarcou Santo Agostinho. E por que eu estou contando a história de Santo Agostinho? Porque meu irmão tem certeza que isso vai acontecer com você nesse retiro do NEC. Vai acontecer. Mas você tem que se abrir a escutar o pega e lê, que Santo Agostinho demorou a escutar. Em algum momento alguma pessoa vai falar alguma coisa e você vai falar bem assim: gente, isso é pra mim. Aí na hora o demônio vai colocar na sua cabeça bem assim: ah não, esse cara ele tá chutando, ah não, esse cara já sabia da sua vida, esse cara olhou no Facebook que você terminou esses dias, por isso que ele está falando isso. Você vai ser tentado a duvidar daquela obra que Deus faz especificamente para a sua vida. Não duvide. Se abra a este encontro com Deus. Você tem que se encontrar com Deus. Pode ser nos mínimos detalhes. Eu lembro que quando eu fiz o retiro do NEC, olha o primeiro detalhezinho que eu encontrei com o amor de Deus. Eu tinha tido uma semana bem cheia, bem atribulada, e vim fazer o retiro, né? E eu lembro que a semana toda eu fiquei resmungando e falando bem assim: não, ninguém me ajuda em nada, só eu que faço tudo. Ninguém ajuda em nada, só eu que faço tudo. E eu lembro que eu reclamava e falava bem assim: ninguém me ajuda a carregar os meus pesos. Ao chegar aqui no retiro do NEC, quando eu desci do ônibus com a minha mochila na mão, é simples, mas é o amor de Deus, por isso que eu me emociono. Quando eu desci do ônibus com a minha mochila na mão, uma pessoa vira para mim e fala assim: deixa eu carregar a sua mochila. Eu tinha a semana toda, eu falava: ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Eu sei, senhor, pessoa, deixa eu carregar a sua mochila. Nesse momento eu comecei a sentir o amor de Deus, e vai acontecer isso com você. Basta que você perceba. E além destes momentos delicados do amor de Deus, tem também os momentos grandiosos, né? Eu continuei o meu dia aqui no NEC, e aí teve um momento de amorização e efusão que vocês vão vivenciar, que são 2 momentos de adoração bem fortes do Espírito Santo, né? E aí no momento desde de oração no Espírito Santo, uma pessoa pregava, uma pessoa conduzia a adoração, e eu me abri ao amor de Deus. E aí quando eu me abri ao amor de Deus, nossa, no dia nem precisava limpar o chão aqui não, porque eu molhei, chorei tanto aqui que eu molhei aqui tudo assim. E dessas lágrimas brotou, né, a minha conversão, assim como de Santo Agostinho. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria te pedir, sabe? Se abra a esta experiência, se abra a este encontro, sabe? É difícil para nós hoje conseguirmos prestar atenção nas coisas, porque a gente tem uma vida tão cheia. Eu estava reparando esses dias, eu vivo hoje o meu dia todo pensando em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Tem hora que eu vou fazer alguma coisa, ou por exemplo, eu vou lavar vasilha, eu ligo um vídeo no YouTube e fico prestando atenção em alguma coisa enquanto eu lavo vasilha, porque eu não consigo ficar só comigo e as vasilhas, eu me sinto inquieto. Olha como que a gente é agitado hoje, né? Não fique agitado neste retiro do NEC. Deus te tirou de Montes Claros para vir para cá, da cidade, né? Para que você pudesse se encontrar com Ele. Então faça essa experiência de se encontrar com Deus, sabe? Deixa o celular de lado. Eu nem sei se aqui está pegando internet. Tem época que pega, tem época que não. Mas se abra este encontro com Deus, nos detalhes e na maneira tremenda. Meu irmão, minha irmã, ame de volta. Não que Deus seja um Deus carente e Ele esteja precisando do nosso amor. Não. Ame de volta, porque Deus, Ele quer ser nosso amigo. Deus, Ele não te obriga a amá-lo de volta. Ele vai continuar te amando sempre. Mas Ele te convida a retribuir este amor num amor de amizade. E aí, meu irmão, minha irmã, eu vou falar uma frase agora. Ela é de um padre que chama Padre Paulo Ricardo. Ele tem um site na internet. Todo mundo que prega aqui no NEC dê muito Padre Paulo Ricardo, porque ele é realmente incrível. Olha a frase que lindo. Responder ao amor de Deus como amigo é o de mais extraordinário que pode acontecer ao homem. Eu li aqui, né? Você pode não ter achado tão impactante, mas olha: responder ao amor de Deus
é o que de mais extraordinário pode acontecer ao homem. Meu irmão, minha irmã, eu bato na tecla, eu falo com você. Não existe nada de extraordinário em sua vida que você possa fazer que seja igual você responder o amor de Deus. Se você tem um sonho de fazer uma faculdade, quando você formar nessa faculdade, não vai ser nada de extraordinário, como é extraordinário responder o amor de Deus. Se você, não sei, um dia você vira um cientista e descobre a cura de uma doença que mata milhões de pessoas, e milhões de pessoas são salvas por causa da sua cura, isso não é nada comparado ao extraordinário que é responder ao amor de Deus. Eu, ser pai, ter gerado uma vida junto com a minha esposa, isso não é nada comparado ao extraordinário que é responder ao amor de Deus. E Deus me deu um exemplo ontem que comprova esse extraordinário. Anteontem faleceu um padre que se chama Padre Henrique. Ele é um padre que ele viveu ali, né, sempre nas redondezas do bairro Sintra, Delfino. Então para nós daquela região ele é... Padre Henrique faleceu. Ele faleceu com 86 anos de idade. Ele foi o primeiro padre que me atendeu em confissão quando eu fiz a minha primeira Eucaristia. Eu fui lembrar disso ontem, ó, pra você ver, eu tinha esquecido disso. E Padre Henrique, ele viveu unicamente para responder ao amor de Deus. Ele não fez mais nada, a única coisa que ele fez na vida foi responder ao amor de Deus. 86 anos de idade, faleceu. Não deixou R$1 de herança para ninguém. Ele tinha uma batina bem velha, surrada, um sapato velho, furado. As pessoas presenteavam ele com o sapato, ele ganhava o sapato, agradecia. Quando passava algum pobre, ele dava um sapato novo e ficava com o velho. E era assim a vida de Padre Henrique. E eu amava muito Padre Henrique, pelas questões, né, de proximidade de bairro. Ele ajudou na... Bicho, eu tenho um monte de história dele, se der tempo eu vou contar. E aí ontem, aí Padre Henrique morreu, começou os velórios, né? Velório no Sintra. Ele pediu para ser velado na igreja do Sintra. Eu fui lá, no velório. Olha o que é o extraordinário quando uma pessoa responde ao amor de Deus. Ele foi para ser velado, para ficar na igreja sendo o velório dele. Começaram a chegar os padres para visitá-lo, né? Rezar com ele. E aí foi chegando padre, e tinham tantos padres que eles começaram a celebrar a missa. Lá ficou o dia inteiro tendo missas ininterruptas. Tinha missa que tinha 8 padres celebrando. 8 padres celebrando uma missa. E você via as pessoas passando o caixão, as pessoas choravam, sabe? Porque elas pediam um pai. Olha que extraordinário na vida deste homem, unicamente porque ele respondeu ao amor de Deus. Aí terminou o velório no Sintra e foi levar o corpo dele para o segundo local onde teria o velório. E aí eu pedi, eu sou bombeiro militar, eu pedi para participar do cortejo, né? Aí eu consegui essa grande graça e tal. Aí eu subi no caminhão dos bombeiros, coloquei o caixão dele lá e nós estamos passando pela cidade. Meus irmãos, a gente passava nas esquinas, as pessoas paravam assim com os terços, batiam palma, choravam, batia palma, chorava e ria ao mesmo tempo, e falava: viva Padre Henrique. Meu irmão, minha irmã, um homem que ele não fez nada demais na vida dele assim, sabe? Que não tenha sido amar a Deus. Ele não escreveu um livro igual Santo Agostinho, ele não gravou vídeo no YouTube igual o Padre Paulo Ricardo. Ele não fez isso. A única coisa que ele fez, respondeu o amor de Deus. E olha o extraordinário que Deus fez na vida dele. Olha o extraordinário. E durante o trajeto eu me emocionava. E ontem eu fui na missa que teve no Carmelo, né? Já foi no 3º lugar. E o Dom Justino, o arcebispo emérito, né? Falando dele, contando histórias. As pessoas vinham, pegavam o terço, colocavam próximo da mão dele e guardavam o terço. Porque tem algumas pessoas que morrem já em odor de santidade, né? A pessoa não é santa, mas ela já está em odor de santidade. As pessoas já acreditam tanto que será santa, né? Que já começa a querer uma relíquia, né? E eu olhei para aquele velhinho, 86 anos, fiquei imaginando bem assim. Ele saiu da Espanha uns 50 anos atrás, uns 60 anos atrás.
veio para cá, viveu unicamente para amar a Deus. E de unicamente amar a Deus, ele conseguiu mobilizar toda uma cidade com a sua morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu digo para você que está aqui, usando o Padre Henrique como referência: não existe nada de mais extraordinário em sua vida do que responder ao amor de Deus. Olha a minha vida como era antes, olha a minha vida como que é hoje. A única coisa que eu fiz, responder ao amor de Deus. Pedrão está aqui? Pedrão, você me dá licença, eu posso falar da sua vida, meu irmão? Um pouquinho. Eu conheci Pedrão há uns 4 anos atrás, no retiro do NEC. Depois que eu dei meu testemunho de conversão, ele me chamou para conversar ali e chorou. Ele era usuário de drogas e das tristezas que ele já tinha feito na vida dele. E eu achava que eu tinha feito muita coisa ruim na minha vida, assim, né? E eu vi Pedrão, eu vi que ele estava igual eu, e tinha umas coisinhas que ele era pior. E eu lembro que aí, né, eu me tornei padrinho de oração dele. Eu levava ele embora do NEC nas reuniões. Aí tinha dia que ele falava, me leva na casa de mãe, eu ficava todo feliz. Tinha dia que ele falava, não me pode deixar aquela rua ali, que é a rua dos amigos dele, que de lá eu vou para casa de mãe. E eu ficava com o coração apertado, falava, oh meu Deus, vai ser hoje que o demônio vai. Você lembra disso, Pedro, que eu te levava? Eu ficava assim, não fica aqui não, mas vai para casa de sua mãe. Olha Pedrão, eu conheci ele há 4 ou 5 anos atrás. Usuário de drogas, desempregado. Ele mexia com informática, né? Sabia formatar computador, sabe? Não sabia muita coisa não, mas sabia formatar, ganhava um dinheirinho. Aí ele conheceu o amor de Deus e decidiu-se responder ao amor de Deus. Ele caminhou para alguns ministérios do NEC, pregou, hoje está no Ministério de Música, faz faculdade, está quase formando, casou com uma mulher que é um partidão, uma mulher bonita, inteligente, trabalhadora. Ô meu irmão, você me desculpa falar isso, mas você não era nada. Hoje, meu irmão, você é um cara que a gente olha para você e pensa bem assim, nossa, eu queria que meu filho fosse igual ele. Um homem que canta na igreja, um homem que estuda, um homem que é casado com uma mulher digna. E meu irmão, minha irmã, sabe o que foi extraordinário na vida de Pedrão, desses anos e depois? O extraordinário de responder ao amor de Deus. Nós precisamos responder ao amor de Deus. Eu estou usando Pedrão como exemplo, mas eu ia falar de Luciana, eu ia falar de Gabriel. Eu tenho tanto exemplo para falar aqui no NEC de pessoas que eu vou falar que eram umas pessoas assim, de mediana para menos, sabe? Quando a pessoa, sabe? Não se destaca muito. E hoje as pessoas são referências. Você fala das pessoas para outras pessoas, as pessoas falam assim, nossa, fulano de tal e tal, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, sabe? A única coisa, o extraordinário de responder ao amor de Deus. Por isso eu te peço, meu irmão, minha irmã, faça o extraordinário de responder ao amor de Deus. E como responder a este amor? Primeiro, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, se você fez o retiro do NEC, você vai descobrir uma coisa: existe um mundo espiritual que está ligado a este nosso mundo, que é o mundo material. E a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, se você quer responder a este amor de Deus, você vai ter que ter vida espiritual. Você vai ter que rezar, você vai ter que rezar terço, você vai ter que rezar novena, você vai ter que adorar Jesus. E você vai ter que buscar os sacramentos. Santa Missa e confissão são as coisas mais importantes para a vida de um católico. Responder ao amor de Deus. Só contando uma história rapidinho. Ô irmão, confirma esse horário com o Gabriel, porque eu comecei a pregar mais tarde. Ele falou que ia ter 1 hora. Já deu 1 hora? Confirma, por favor. Mas eu estou me delongando. Quando eu me emociono muito, eu demoro muito na pregação. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa para responder ao amor de Deus: sacramento, Santa Missa e confissão. Padre Henrique, que eu dei o exemplo agora, né, que ele foi um extraordinário e respondeu ao amor de Deus. Ele era um padre conhecido pelas confissões, né? Toda vez que você ia na missa com ele, você pedia: padre, tem como
me atender em confissão, antes ou depois ele atrasava a missa, mas confessava a pessoa, ou ele perdia a carona que ia levar ele embora para ele poder atender a confissão depois. E olha que extraordinário. Tem um rapaz da igreja católica, um senhor da igreja católica que chamava Haroldão. Ele era da renovação carismática, um dos maiores formadores que a renovação carismática já teve aqui em Montes Claros. Haroldão, um dia, ele está saindo de uma reunião da renovação carismática, ele passa mal dirigindo o carro, ele teve uma parada cardíaca. Haroldo encostou o carro, começou a passar mal nesse carro, naquela solidão do carro, sozinho. Adivinha quem está passando na hora? Padre Henrique. Vocês acreditam nisso? Padre Henrique estava indo celebrar a missa, viu um carro parado, chegou lá, atendeu Haroldão em confissão, e Haroldão faleceu, tendo sido atendido em confissão por Padre Henrique. Por que eu estou contando essa historinha? Para mostrar o extraordinário de responder ao amor de Deus, de Padre Henrique e também de Haroldão. E para iniciar, meu irmão, minha irmã, se você quer responder ao amor de Deus, primeira coisa, vida espiritual, Santa Missa e confissão. Segundo, lutar contra o pecado. Vai ter uma pregação neste retiro sobre o pecado. Irmão, eu queria só falar uma frase para você, meu irmão, minha irmã. Eu sou casado hoje com a mulher da minha vida. Eu sou o homem mais feliz que existe. E eu só sou casado com a mulher da minha vida porque eu vivi a castidade com ela. Quando a gente começou a namorar, eu tinha uma vida de devassidão. Minha esposa não era virgem. Mas a gente, para responder o amor de Deus, sem nem saber o que é que significava, a gente falou bem assim: a gente vai viver a castidade. E durante o nosso namoro a gente foi entendendo o que é o porquê da importância de viver a castidade, mas a gente só descobriu a importância de viver a castidade depois que a gente já estava vivendo a castidade. E mesmo com meu coração todo ferido, todo machucado sexualmente, porque eu ficava com as meninas, quando eu tinha aquilo que eu queria eu terminava. Então, por isso que eu tenho certeza que se não fosse a castidade eu não teria casado com ela. Se não fosse a castidade eu não teria casado com a mulher da minha vida. Por isso eu falo para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui jovem, eu sei que 90% que está aqui, porque eu era desse jeito, tem vida sexual ativa, não entende, ou nunca ouviu falar que isso era importante desse jeito, ou acha que a igreja católica já não está dando ligança para isso. Não, meu irmão, minha irmã, sexo antes do casamento é pecado mortal. Se você vive uma vida de sexualidade com o seu namorado, com a sua namorada, você não pode comungar quando você for na missa. E se você morrer, infelizmente, tristemente, você vai para o inferno, porque você vai morrer em pecado mortal. E você precisa saber disso. Só que é mais que a miséria que é a sexualidade desregrada, fora do casamento. Eu quero falar para você, que graça que é a castidade. Meu irmão, minha irmã, se você quer responder ao amor de Deus, você tem que abandonar o pecado, porque o pecado te faz ser pior, te machucar mais do que você já é desequilibrado por dentro. Só para finalizar essa questão da castidade, na igreja católica, as 3 coisas que mais me surpreenderam quando eu me converti: primeira coisa, Jesus Eucarístico. Adorar Jesus é a coisa mais incrível que tem, é extraordinário. Segundo, Nossa Senhora. Tudo que foi conseguido em minha vida foi pelas mãos da Virgem Maria. E numa lista, que as coisas que mais me impressionaram na igreja, primeiro foi a Eucaristia e segundo foi Nossa Senhora, a terceira coisa que mais me impressionou na igreja se chama castidade. Eu fui enganado a vida toda pelo demônio de que eu seria feliz tendo sexo. E eu descobri que eu só fui feliz quando eu vivi a castidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, responder ao amor de Deus, parar de pecar. E por fim, e assim terminamos esta pregação, se você quer responder ao amor de Deus, você vai ter que ter vida espiritual, você vai ter que lutar contra o pecado, e isso tudo que você vive vai ter que desembocar em amar o irmão. Porque aqui na terra a gente ama Deus, a gente ama o irmão. Então faça essa experiência, faça este processo, responda ao amor de Deus, se encontre com este amor de Deus. E eu finalizo, meu irmão, minha irmã. Santo Agostinho, quando ele vivia essa miséria
de não conseguir se converter. Ele teve alguns amigos que ele falava de Deus para esses amigos. Esses amigos passaram um dia e viram uma pessoa pregando e se converteram e foram morar no deserto, sendo monges. E aí Santo Agostinho ficou sabendo daqueles amigos dele que assim, que tinham conhecido a Deus há pouco tempo, que não eram pessoas muito estudadas. Essas pessoas largaram família, largaram tudo e foram virar monges no deserto. E Santo Agostinho ficou revoltado. E olha que bonitinho que ele fala, eu acho isso interessante demais. Ele fala bem assim: o que significa isso que eu acabo de ouvir? Ele fica indignado, né? Ó vaidade, né? Ele fica indignado que os amigos dele foram virar monge e ele estava naquela ainda de não se converter. O que é isso que acabei de ouvir? Erguem-se os incultos e tomam de assalto o reino do céu, enquanto nós, com nosso saber insensato, nos debatemos na carne e no sangue. Olha que bonito. Erguem-se os incultos e tomam o reino dos céus. Ou seja, os incultos, né? Ele estava tirando os amigos dele, né? Era inteligente, estudado, os amigos deles incultos. Erguem-se os incultos e tomam de assalto o reino dos céus, e eu aqui a me debater na carne e no sangue. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto a mesma pergunta que eu perguntei antes: você quer ser feliz, sim ou não? Meu irmão, minha irmã, você só vai ser feliz aqui na terra respondendo ao amor de Deus. Por isso eu te pergunto: você quer responder ao amor de Deus, sim ou não? Só existe uma maneira de responder ao amor de Deus: tomando de assalto. Você não pode ficar na mesmice, você não pode achar assim: com o tempo as coisas vão acontecer, eu vou entrar no NEC agora e com o tempo eu vou terminar esse namoro que vive a sexualidade, que eu vou, pode ser que eu converta ele. Não, você sabe que ele não vai se converter, você sabe que ele está com você só por causa disso, e aí você vai ficar arrastando esse namoro miserável. Não, tome de assalto o reino dos céus e arranca da sua vida aquilo que não te leva para o amor de Deus. E aí você fala: eu estou querendo participar do NEC, mas eu estou sem tempo, porque eu trabalho e tal. Eu sei que é difícil, mas toma de assalto o reino dos céus e faz o que for necessário. Só existe uma maneira de responder ao amor de Deus: tomando de assalto, fazendo o que for necessário e se encontrando com este Deus que não para de nos amar. Por isso eu faço a última pergunta: você deseja tomar de assalto o reino dos céus, sim ou não? Se você respondeu sim, eu peço que fique